Cuca Benjamin, seja mais uma vez bem-vindo. Nkembo, na Tanzâmbia, Congo, com Amazulu. Sem mais perder tempo, a palavra ao nosso irmão e mestre. A vossa atenção, meu povo. Vamos lá aprender um bocado do nosso pai. Ngueta. Eita. Novamente, então, salam a todos. Aqui está o Long Benjamin, Cuca Benjamin. Na nossa aula passada, nós estamos falando sobre a manifestação do reino e no finalzinho da aula vou fazer um pequeno resumo ali do final da aula para que a gente dê início à aula 2. Então, estava falando sobre a indagação, né? Ela é um prenúncio da queda. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando a criança, né, o jovem, ele começa a indagar, né, mas não indagar no sentido de buscar a sabedoria dos pais, até porque nosso antepassado, nosso guru, nos ensinou que quando nós vamos celebrar as festas dos pães ázimos, é para nossos filhos, eles indagar de nós, perguntar de nós, mas pai, né, tata, por que nós fazemos essa festa? Por que tudo isso? Né? Então, essa indagação é uma indagação com crescimento, com uma evolução no sentido físico e espiritual. Outras indagações diferentes dessas são indagações espirituais também, porém são indagações no sentido espiritual negativas, no sentido espiritual ao inverso, né? Inverso da luz. Então, nós paramos no livro de Zanzamieli, nossa língua, a tua língua, a língua do teu povo, o povo de Solele, o povo de Salele, o povo Bantu, Zanzamieli, a qual o mundo pagão, o sistema de escravocracia, né, escravocrata, acabou ali colocando na Bíblia Daniel, mas nas escrituras do povo Bantu, povo semita, o povo hebreu, Zanzamieli, capítulo 8, versículo 9 a 12. E fala assim, e de um deles saiu um chifre, muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa, que é Jerusalém, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu templo foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra. Frisam bem essa palavra. E lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Um chifre muito pequeno é Roma. Esse chifre pequeno é Roma. E lançou a verdade por terra, lançou as escrituras por terra. E bem diz que o exército do céu, este exército do céu, como já tem, vocês já estão alimentados com isso, lembra que quem é chamado, quem recebe esse título é o nosso pai Ababana, a qual fala que não dá para contar as estrelas dos céus, que são os seus descendentes. Não se dá, olha para os céus, né, olha para o firmamento e tenta contar as estrelas dos céus ou contar também a areia está no mar. Veja que não tem como fazer isso. Sendo assim, este é o povo do Criador. Este é o povo Bantu. Dando a sequência a isso, então, essas duas vertentes para que vocês, né, consigam compreender, veja que esse poder é Roma, a qual assolou a Jerusalém. No entanto, que diz que lá as escrituras que não ficará pedra sobre pedra até os alicerces será destruído. Tanto que não tem nada de muro de lamentação que sobrou, não tem nada de vestígio algum. Porque se há algo que sobra, então, no caso, as escrituras elas estariam em conformidade, ou seja, a palavra do nosso próprio mestre, nosso próprio rei, Yeshua, estaria em desconformidade, mas não. Elas se cumprem e dizendo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, até os seus alicerces foram tirados. Esse lançar por terra aconteceu no mundo físico, lembra que nós estamos falando, né,
de Belial. Belial, ele projetou, né, ali na sua mente, né, na sua consciência, vamos por assim dizer, um mundo, né, ele indagou do próprio pai, ele indagou do próprio Kongo, que é o nosso pai, do nosso Unculo, que é antepassado, um Quatulendo, todo-poderoso, ele indagou dele, e no mundo que ele indaga, o nosso pai, Unculo, ele não existe, ele não é mais, deixa de ser. Né? Ou, na vertente dele, nosso pai, Kongo, passaria a ser, né, o Tatanzambi, Zambi passaria a ser um servo de Belial. Esse projetar do seu pensamento. Isso, né, como falei, esse lançar por terra, por quê? Olha como é importante compreender como que nós e o Pai, ele mesmo diz, né, Yeshua, nosso mestre, nosso rei, eu e o Pai somos um. E nessa figura, e nessa planificação, e nesse entendimento, Isolele, qual somos nós, Bantu, os verdadeiros hebreus, o povo semita, nós estamos na terra e nós somos a prefiguração, nós somos a imagem e semelhança viva do nosso Unculo. Nós somos o próprio Unculo, por isso que nós recebemos o nome do nosso pai, que é Kongo. Então, esse lançar por terra aconteceu no mundo físico após a desobediência do povo puro, como foi profetizado pelo juiz. Após a minha partida, surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Quem é esse juiz? Né? Na nossa língua é um Kongo de Di, é um juiz. É como na língua do mundo pagão, eles colocaram como apóstolo. Tanto que, vou frisar sobre esse assunto, vou ser contundente nesse assunto também. Se você ir para a chamada, vamos falar nessa nomenclatura que alguns entendem ainda. Velho Testamento, Novo Testamento. Se você for para o Velho Testamento, lá você não vai encontrar a palavra apóstolo. Você vai encontrar lá a época dos incômodos, a época dos juízes. Depois que vem a época dos reis. Não que a época dos juízes acabou, ou como se acabou, extinguiu-se a época dos juízes e iniciou a época dos reis. Não. Sempre o nosso povo, Tatanzambi, nosso pai, ele estabelece um juiz e juízes para cuidar do povo bantu. Nesse caso aqui, quando Yeshua ele vem, que é no quarto milênio da nossa época, segundo as Escrituras, ele como um juiz supremo, ele tem uma corte e ele estabelece outros juízes com ele. No caso, seriam os 12 juízes. Né? E numa prefiguração, numa simbologia. Né? Vou até entrar num assunto que agora como me traz para poder falar. Isso aí, né? Ele é o Supremo. Ele é da tribo de Arrandi. Ele é o Supremo. E na sua corte, ele tem 12 faces. Essas 12 faces são os seus 12 arquétipos. Os seus 12 arquétipos são os 12 juízes. Tanto que, depois, o incômodo de Sola, conhecido como apóstolo Paulo, o incômodo de Sola, ele mesmo fala, não vivo mais eu, mas é Masaia que vive em mim. E essa prefiguração nós encontramos anteriormente nos filhos do nosso pai, no filho do nosso avô, que é Jacobá. Jacobá é o nosso avô e ele gera os nossos pais, que são os 12. Né? Que nós sabemos ali, não precisamos entrar nesse detalhe, que 2 vêm para ser nosso pai, mas 2 são filhos de Iassa, José, que está no Egito, que estava no Egito. Então, são 2 que são 2 filhos de Iassa, José, vêm para ser e formar ali, conhecido como as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Sulami, ou seja, os 12 filhos de Jacaba, os nossos 12 pais. Estou dando um exemplo, voltando, as 12 tribos, depois Yeshua vem,
Ele é da tribo de Arandi, né, da tribo de Judá, só que ele passa a chave para Tade. Ele sendo da tribo de Arandi, da tribo de Reis, ele passa a chave para Tade. Tade, se eu pergunto bem ao mano Benjamin, vem da tribo de Naftali. Naftali, que é um dos filhos de Yassa e José. Da tribo Naftali. Tade é da tribo de Naftali. Tade é da tribo Naftali. Mas quem entregou a chave, o cetro, né, é Tade, tu és pedra. E sobre esta pedra, esta rocha, né, porque tem uma diferença em dizer sobre esse e este. Tade, né, Tade, né, Simão, tu és Tade. E sobre esta, é ele que é o fundamento. O próprio Yeshuaiá é o fundamento. Sobre esta. Exato, eu edificarei a minha casa. Então, o Yeshuaiá, ele é a pedra de fundamento, e depois dele saem as outras 12 pedras, né, da própria fundação. E dessas 12, a que emerge, que gera as outras 11, é Tade. É Tade. Tá? Continuando, né? Claro que... Vamos lá, então. Então, ele fala assim, o Tsola, ele fala assim, que após a minha partida, surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Por quê? Quando esses 12, quando Tade, vou falar assim, quando Tade, a sua corte, ela está em movimento, tá? Em movimento, que nós encontramos também lá em Ezequiel, onde nós temos as 4 fases daqueles seres. Quando esses seres, né, eles estão em movimento, então, na terra é estabelecido um juiz e uma corte com esse juiz. Né? Não é somente 12. Não é? Nós temos a nomenclatura de Tade e a sua corte com 12. Mas existe a força, existe a continuidade da sua extensão, vou usar a palavra tentáculos, né? Existem os seus tentáculos naquilo que precisa, porque tudo depende de qual forma está a espiritualidade daquele mundo, naquela região. Por exemplo, é sabido que todo governo ele é estabelecido conforme o grau de espiritualidade daquele povo. Todos os governos de hoje na Terra, eles são estabelecidos, embora a pessoa vá lá, as pessoas, alguns lugares votam, outros lugares são... ou seja, não vou entrar nessa parte política, né? Ou seja, alguém está em iminência daquele povo. Só que aquela pessoa, quer seja negativa ou positiva, quer seja lá o que for, ela é a representação física e espiritual daquela população. Exatamente. Quando o Altíssimo ele estabelece um período de tempo para ele poder enviar um juiz e a sua corte para aquela geração, é de acordo com aquela geração precisa. No nosso caso, na geração do 4º milênio, veio o próprio Yeshuaiá, que não veio antes, né? Não assim na ação como ele veio, porque ele já veio anteriormente, tanto que ele vai falar com a Babana, até o Yeshuaiá mesmo fala, Abraão viu, né? Eu estive com a Babana, explica-se, os homens, poxa, mas você não tem nem 50 anos. Né? Vocês querem me tirar a vida, isso a Babana não fez. Poxa, como assim? Você tem nem 50 anos, está falando da Babana? Então, sim, sabemos que as escrituras que Yeshuaiá, ele tem a sua vinda, né, em outros momentos, de acordo com a expressão necessária para aquele mundo, naquele momento, até chegar no 4º milênio, ele vem, né, na ação, e junto com ele vem a sua corte, porque ele não que ele pertence, o mundo da emanação vem dele. O mundo da emanação vem dele. E nesse mundo da emanação, ele tem as suas faces. As suas faces. Quem são as suas faces? As suas faces são os seus outros arquétipos dele mesmo.
Então, quando ele vem, chega nesse mundo físico, esse mundo espiritual, agora ele tem que despertar naqueles que são a sua face, ele mesmo. Uhum. Ele vem despertar naqueles que são a sua face, ele mesmo. Tanto que você vai lendo, você vê que ele chega e já chama, né? Chama os futuros incômodos de os futuros juízes, e eles já são no mundo espiritual. Só que eles vieram para esse mundo, encarnaram nesse mundo, e eles precisam ser despertados para quem eles são. E quem vai fazer isso é o próprio Suayá. Então, o Suayá, ele chama os juízes, os incômodos, e começa agora a despertar neles quem eles são no mundo espiritual. Uhum. Até o momento que eles começam agora a acordar, reacordar. É aquele período, sabe, quando você acorda de manhã, já tá cansado, aí você vai ali, ainda coloca o soneca e dorme mais um pouquinho. Até o momento Até que você vai perder a hora. Eu já tenho que ir. Então, é esse processo, por isso que veja como que Tade, né? Como que Tade, ele é, né? Ele é assim a mais próxima, né? A mais próxima transfiguração de Exuayá, né? Ele é mais próximo à transfiguração de Exuayá, e ele nega ele mesmo 3 vezes. Uhum. Mas Tade negou Exuayá. Exatamente. Tade negou Exuayá 3 vezes. Mas para nós que lidamos com as ciências espirituais, ele negou a si mesmo 3 vezes. Porque ele é Exuayá. Geta. Ele é Exuayá, né? Como já falei, os Impongundidi, os juízes, eles são as transfigurações de Exuayá. Nós somos os seus tentáculos, nós somos as suas ações, nós somos as suas vontades. Nós o somos. Tanto que ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. E depois, né, na sua continuidade, o juiz de Sola, o Incômodo de Sola, ele fala a mesma coisa. Não vivo mais eu, mas Massaia vive em mim. Mas se eu digo que Massaia vive em mim, ele está dizendo que quem? Não vivo mais eu, mas sim Congo é que está falando. Continuando. Aconteceu que no ano 67, estou usando aqui o calendário dos gregos e romanos, no ano 67... Eu queria só lhe contar, mano, antes de você continuar, eu tenho também a lição que você deu. Eu estou a ler também a partir da lição que você me enviou. Já estou, pode continuar, eu estou a ler. Bom aluno, é um bom aluno. Tem visto que está anotando aí. O professor da aula, o professor também vê ao redor, né? Long. Nossa língua é né? Estou vendo que tem visto que está anotando aí, é um bom aluno. Aconteceu que no ano 67, 3 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, o juiz das nações, ele foi degolado, ou seja, ele sofreu desencarne. O irmão já sabe, nós sabemos, ele não morreu. E sim, o seu corpo é que morreu. Ele, o que ele é, a sua essência como um todo, nós, Bantu, nós dominamos a morte. Como tá escrito, né? O próprio Suayá, ele deu fim, deu termo à morte. Morre somente aqueles que estão mortos. Aqueles que estão vivos, desencarnam. É diferente. Vamos lá. Então, ele sofreu desencarna, né? Ele foi degolado. E o que vocês precisam entender é que este homem é o Massaia incorporado, pois assim diz o verbo: não vivo mais eu, mas Massaia vive em mim. Portanto, a cabeça das nações caiu por terra, e como diz a palavra lá em Zanzamiel, né? Zanzamiel fala que a verdade caiu por terra. E aqui diz assim, o mistério da iniquidade já opera.
Diz, o mistério da iniquidade já opera. Assim que a cabeça das nações foi lançado por terra, restava agora as sementes de Acaba ser lançado por terra. Ou seja, aqueles que ficaram no ministério de Tade, e assim ocorreu as sementes de Ababana. As estrelas dos céus, como está em Zanzaniel, foram dispersas para todas as nações como escória da humanidade e lixo do mundo, pisoteados e esmagados. As estrelas lançou por terra e os pisou. Neto, acho que é uma das melhores maneiras para você para compreender a escravatura. E há. Por isso que são dois rios. São dois rios. Um é aquele que vai para as nações, mas é o próprio Masaia, na pessoa de Sola, e o outro, né, que fica responsável por nós que somos Bantu, que é Tade. Tade responsável pelos Bantu e a sua corte, e o juiz de Sola responsável pelas nações, anunciando para as nações até que se completasse o número dos gentios. Como já disse na primeira aula, o número dos gentios, ele acabou. Lá atrás acabou. Tá? Quando Sola, ele já profetiza que após a minha partida, vai surgir no meio de vocês, e vocês mesmos vão se levantar contra a verdade, né? Ele não disse essa palavra, eu só estou explicando na situação como ele colocaria ali, né? Foi o quê? Uma luta de dentro para fora, como de fora para dentro. E nesse período, aonde que ele, primeiramente, ele anuncia, ali ele vai completando o número de gentios. E da mesma forma também, Tade e a sua corte está pregando, está ensinando para os Bantu. Mas veja que o próprio povo de Sola, ele já foi para os gentios, porque ele já viu que acabou o tempo dos Bantu. Aquela geração já não tinha mais, não havia mais. No entanto, que assim, as pessoas não param para perceber, as pessoas falam assim, poxa, se eu entrar nesse assunto vai ser um pouco mais complexo, mas vou ter que falar um pouco. As pessoas dizem que ele era celibatário, né? Seja como eu, né? Que não tem mulher. Aí ele fala que teria o direito de levar consigo uma mulher, mas ele fala, será que não tem direito também, como os demais juízes, de levar comigo uma mulher, uma irmã comigo? Mas assim, as pessoas não param a perceber, mas os Bantu vão começar a entender por que ele não produziu. Né? Ele não produz para ele ter toda a sua vida destinada ao serviço do trabalho, mas ele também sabe que daqui a algumas luas ou daqui a alguma idade o povo vai entrar no esquecimento. Vai acabar. Acaba-se o período dos gentios, entra o período, né, onde que Roma estabelece a sua matriz no campo espiritual, porque agora o reino é dado a Roma, e ela entra, que é chamado período das trevas, que não é aquele período tão curto que você aprende, que eles aprenderam na teologia, que não tem nada a ver com a verdade, e sim, este período de trevas, ele durou antes de 325, porque de 67 até 325, se eu não me engano, dão 258 anos. Não é isso? Minha calculadora aí soma aí 325, né, menos 67, que é a data, né, que é o período ali que o incômodo de Sola, ele sai desse plano. São 258 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Nesse período, é o período que vai se formar, que entre os gnósticos,
entra todo aquele processo que eles chamam de apócrifos, livro que pode ler, livro que não pode ler, começa a entrar assuntos que não tem nada a ver com a verdade, ou seja, começa a surgir todo aquele processo de isso é verdade, isso não é, isso pode, isso não pode, isso é santo, isso não é santo, isso é puro, isso não é puro. Todo aquele processo que é o mesmo espírito, né? É a mesma ação que está acontecendo durante este período, né? Que pessoas falam, não, é Yehoshua, outro fala, não, é Yahshua, outro fala, é Yahushua, outro... Mesmo período, né? E o que eles não têm? Eles não têm um norte, eles não têm uma liderança, eles não têm um enviado do Criador para estabelecer o caminho correto, porque quando Sola ele vai para os gentios, quem estabeleceu um líder foi o próprio Criador, o próprio Cúmulo. Da mesma forma, quem estabeleceu um líder para guiar a casa de Lussalama é o próprio Criador. E estabeleceu 3 colunas. Sobre as 3 as 3 colunas, que uma é a própria coluna, é Tade, como líder. Agora, aqueles que defendem Yehoshua, aqueles que defendem Yahshua, aqueles que defendem esse monte de Yah para um lado e um monte de Yah para o outro, eles não têm uma liderança estabelecida pelo Criador. Eles não têm uma liderança estabelecida pelo Criador. É o mesmo período de 258 anos até a criação do Império Romano. No entanto, que se tornou, né, a forma deles falar, né, apostólica romana, né? Apostólica romana. Né? Não é apostólica hebreu, não é apostólica semita, tornou-se apostólica romana, ou seja, o Império Romano. E depois disso surgiu, né, os protestantes, depois os protestantes, porque havia 2 protestantes naquela época, né? Assim, nesse período chamado período das trevas, 2 protestantes, uns protestantes, aqueles que protestavam contra a igreja, no caso da parte de dinheiro, da parte de impostos, eles iam lá, quebravam as igrejas, tudo. E outros protestantes surgiram depois num conceito espiritual. Martinho Lutero, Calvino, né? Toda aquela parte lá. E nesse período, antes de acontecer este período, estou falando antes de acontecer esse período que a hora que a grande besta, né, a hora que a fera ela consegue pisar na terra com as suas pernas, né, tem esse conflito de o que é verdade e o que não é verdade. E é esse procedimento, e é esse mesmo que está agindo nas pessoas agora. Lembra que eu falei na primeira aula sobre os desigrejados? Certo? Esses desigrejados, né, eles não têm um enviado do Criador. Porque todos eles sabem de cor e salteado que o primeiro reino estabelecido é o babilônico. Lá em cima da coroa do sonho de Nabucodonosor. Né? Não é isso? Certo? E assim vem. Então, o reino que vem depois, jamais ele ia subjugar e vencer o reino que está acima dele se tivesse fora da agenda. Se o reino que está acima dele está lá para governar 100 anos, ele não vai governar 99. Ele vai governar 100 anos. E também vai governar 61 anos. Não. Se está estabelecido na agenda do Criador, não é da agenda dos homens, da agenda do Criador, que o ouro vai governar 100 anos, ele vai governar 100 anos e pronto, acabou. E depois vem agora o ano da prata. Né? Se está escrito que vai governar 100 anos, vai ser prata, vai ser 100 anos mesmo. Não vai ser 99 e não vai ser 101,0. Não. E assim sucessivamente, até o período que chegou-se no pé da estátua. Né? Que o anterior é o ferro,
que é esse período que nós estamos falando aqui, né? Que é esse período que nós estamos falando aqui, que lançou a verdade por terra, ou seja, Roma prosperou. Prosperou, porque estava escrito, entregue a ela. E os seus homens espirituais, né? Que hoje é chamado de cientistas, aquecimento global, são aqueles mesmos fajutos, mas são estabelecidos para isso, e digo mais, o que vocês têm que fazer, vocês vão e façam. Isso é uma ordem. Assim como a ordem foi dada para Judá, foi dada para Judas. O que você tem de fazer, você vai e você faça. E é dado a ordem para esses cientistas, que são magos. O que vocês têm que fazer, vocês vão e vocês façam. É uma ordem desse juiz. Estes são os mesmos que quando Masa, conhecido como Moisés, Masa, ele vai falar com o faraó, aqueles homens espirituais, cientistas daquela época, eles estavam sempre ali maquiando, fazendo até sinais e prodígios, como nós fazíamos, como Masa fez. Masa colocou o seu cajado no chão, tornou-se uma serpente. O que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa. Porque eles eram grandes, eles são grandes homens espirituais. São grandes homens espirituais, mas no nível deles. Naquilo que é estabelecido para eles. São grandes homens espirituais, mas no nível de vocês. No que é estabelecido para vocês. Então, o que vocês tiverem a fazer, vocês vão e façam. Agora, a nossa serpente engola a serpente de vocês. Nesse caso, eles confundem, estão lançando para a população que o que está acontecendo é crise climática. É uma crise climática, e vão culpar a população. Né? Então, são vertentes, né, que fazem parte do mesmo assunto, tanto no campo político, como no campo espiritual, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós temos a nossa pirâmide, que é poder, como está aqui. Está aqui. O poder governativo, o poder científico e o poder espiritual. Que está a pirâmide das nações. Então, nesse caso, né, voltando, dando continuidade, está ali o juiz cuidando dos Bantu, e os demais, e está ali Masaia, na pessoa de Sola, cuidando das nações. O período vai se acabando, porque ele já anunciou, já se completa o número de gentios, continuam os discípulos de Sola, que são fiéis, que são a representação do próprio Sola, e depois vai se mingando, vai se diminuindo. Da mesma forma, acontece com o nosso povo, em Salam. Os Bantu já creram, outros continuam no processo de crer, viver, até o momento que nós somos perseguidos, nós somos maltratados e nós sofremos o desencarne. Porque não tem ali, né? Não tem ali cadê o sepulcro de um túmulo, que é Tomé? Cadê o sepulcro de Filipe? Cadê o sepulcro de Bartolomeu? Cadê o sepulcro de Sola? Cadê o sepulcro de Lucas? Cadê o sepulcro de Malta? De Maria, chamada Maria, né? E a mãe do Salvador, do Redentor. Cadê esses sepulcros? São coisas que as pessoas não param para pensar. São coisas que as pessoas não param para imaginar. Então, aonde estão esses sepulcros? Então, como já disse, são 4 escritos, mas são 12. São 12 juízes. E fora os 12, tem os seus discípulos, que praticamente são as suas faces. E hoje, quantos anotam as coisas? Quantos escrevem coisas? E nós estamos falando do processo que mudou, vou dizer assim, na linguagem deles, né? O processo que mudou o mundo.
que foi a vinda de Suaiá e a pregação dos 12. E não somente dos 12, porque tanto que quando o Zambia Congo, né, conhecido o Espírito da Verdade, né, Zambia Congo, ele veio lá chamado Pentecostes, né, chamado que foi 50 dias após a festa dos pães ázimos, tinha 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. E veio sobre eles Zambia Congo, o Espírito da Verdade. E eles começaram a profetizar e falar as maravilhas de Tatanzambi na língua de cada região que ele chegou. Então vieram os irmãos das outras províncias e começaram a ouvir as maravilhas de Tatanzambi, cada um na sua língua da sua província. Agora, aonde que está a vida desses 120, que na verdade são mais, mas vamos pegar essa expressão numérica, né? Porque também na Guimatra vai dar 12, certo? Mas cadê a vida desses outros? Entende? Por isso que, né? Então, voltando, são dois rios, são duas vertentes, uma vai para os gentios e outra continua aí no Salama. Até o período que eles sofrem os encargos, somos perseguidos, somos mortos, somos assolados, somos feito de nós aquilo que estava escrito para ser feito. Mas o que foi feito sobre nossos corpos, não sobre aquilo que nós somos. Fez isso sobre nossos corpos. Podemos ver também no livro de Macabeus, lá no Macabeus está explicando também. Sendo assim, quando Belial desejou o abismo, quando Belial, lá no livro da criação do universo, ele desejou o abismo, o universo, o cosmo, ele entendeu seu propósito e assim projetou o seu pensamento. É necessário que tenha um entendimento dessa explicação para ninguém pensar que o Criador, né, que não é Criador, já expliquei sobre isso também, já expliquei, né? Que o Criador não está sujeito a Belial. Mas sim, pensam bem, tem bastante atenção. Pois em seu pensamento de Belial, ele dizia, está lá em Saia, capítulo 14, do 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu pensamento, eu subirei ao céu, eu subirei ao pensamento dos Bantu. Não é, até voltando, né? Eu falei aqui a palavra Lúcifer e eu entendo que muitos príncipes, né? Já vou chamá-los, aqueles que são Bantu e já estão se identificando como Bantu, já vou chamá-los de príncipes, porque vocês são príncipes. Príncipes, princesas, vocês que são Bantu, estão aprendendo essas aulas sobre os teus antepassados, que são os nossos antepassados, que nós já voltamos, não é a nossa primeira vez aqui nesse plano, né? Então, acredito que vocês já entenderam essa palavra de Lúcifer, é a palavra grega, né? Que no caso aqui é um anjo de luz, certo? Eu subirei ao céu, continua esse anjo de luz falando, né? Que depois ele perde a sua transfiguração de luz e torna-se um anjo das trevas, né? Que ele torna-se agora o nome de Belial, que é o inútil. Esse é o nome que ele recebe. Ou seja, essa é a manifestação que ele tem, porque bem sabemos que a nossa tradição, o Bantu, nós recebemos nosso nome conforme o mundo que está ao nosso redor, o mundo espiritual. Eu subirei ao céu, eu subirei às mentes, acima das estrelas do Altíssimo, porque nós somos estrelas do Altíssimo, e acima de nós, como estrela do Altíssimo, há uma estrela maior, que no nosso caso, o estabelecido, o Masaia dessa época, o Masaia desse último dia, o Masaia do sétimo dia, é um Fumutade. Ele é a estrela das estrelas. Ele é o rei estabelecido. Ele é o Masaia desse momento. Então, eu vou falar assim, eu subirei ao céu acima das estrelas do Altíssimo. Eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, e no monte da nossa reunião, me assentarei aos lados do norte.
subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez, que é o período que o Cômodo de Sola fala sobre nós, que é o período de profundo sono. Completou-se o número dos gentios, entrou-se agora no período do povo bantu perder a memória. O povo bantu foi aos poucos perdendo a memória, perdendo a sua tradição, como já expliquei lá na outra aula, falando sobre Kananga Canaã. Chegou um momento que o povo bantu nem sabia mais porque era escravo. Nem tinha mais noção que era escravo, porque a memória do povo bantu foi apagada. Porque o próprio Criador, nosso pai, Nkulo, devido à situação do povo bantu, enviou sobre o povo bantu um espírito de profundo sono. E assim o povo bantu dormiu até que chegasse o 7º dia. Como está escrito, de Siande virá o libertador. Então, se de Siande virá o libertador, nós sabemos que Siande está no centro do mundo, é a África. Esse libertador não vem aqui do Ocidente Sul, não vem aqui do Norte. Também não vem da Holanda. Não vem aqui do Central e não vem aqui do Brasil. Não vem do Norte, do sistema europeu, em cima, não vem lá da Palestina e nem dos outros lados da Ásia, ou seja, daquela parte de baixo ali. Ele vem de Siande virá o libertador, que vai apartar dos filhos de Acaba, que vai apartar dos Bantu, o seu crime, a sua iniquidade. Ou seja, ele vai reacender-se em si mesmo, o próprio Criador vem nele e acende em si mesmo, e agora ele começa a despertar os Bantu, para que os Bantu volte a ser a estrela de tudo, sobre tudo e sobre todos. Isso é muito lindo. Essa é a nossa história. Essa é a nossa vida. Passou-se pelo